Olá, olá, olá. Boa noite. Grande Carol Voitila. Boa noite, boa noite. Estamos entrando aqui para o pessoal chegando, para daqui a pouco a gente iniciar a nossa live. Para não termos nenhum contratempo. Então vamos esperar o pessoal ir entrando, Verônica entrando aí. O pessoal tava na expectativa aí, né? Já conversei com o Malino, ele já está aqui no stand-by. Daqui a pouco ele chega na nossa sala para a gente iniciar aí nossa live. Clebinho, André, bem-vindos. Vamos compartilhando aí daqui a pouco o link, né? Para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas nesse momento histórico para nossa entidade, momento histórico para a luta dos direitos humanos aqui no Espírito Santo. Essa quinta-feira de um clima agradável. Grande Márcio chegando aí também. O áudio tá de boa aí, gente? Dando pra ouvir? Bom, espero que você esteja me ouvindo. Que bom, que bom. Então tá, vamos, peraí. O Fábio tá aqui. É isso, galera. Boa noite aí, agora oficialmente. Já estamos aqui com bom quórum. A gente vai dar início à nossa live. O professor Fábio Malini já me chamou, opa, já está aqui já. Bom, queremos agradecer a presença de vocês. Já vou deixar aqui dividindo a tela conosco, né? Mas vou fazer grande Paulo Carbonari, bem-vindo à nossa live. Ei, Fábio, bem-vindo. Boa, Estou fazendo uma introduçãozinha aqui, logo, logo a gente começa contigo, tá bom? tá bom, pode ficar tranquilo, manda ver. Ah, ótimo, ótimo. Então, a gente queria agradecer desde já a presença de vocês. Espero, né, que seja um momento aqui de debate intenso, importante para a luta dos direitos humanos no Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje, né, num momento, como eu disse anteriormente, histórico, iniciando uma série de live realizada pelo Centro de Apoio aos Direitos Humanos, o Centro de Apoio aos Direitos Humanos, né, que surge na década de 90, enfim, já travando várias lutas importantes aqui no Estado do Espírito Santo, né, em defesa dos direitos humanos, contra a violência e a impunidade. Então, enfim, né, participamos aí da construção do Fórum Reais de Espírito Santo, que teve um papel fundamental na história do nosso Estado. Também tivemos aí nas lutas, né, mais recentes contra as masmorras de Paulo Hartung, né, denunciando as sérias violações de direitos humanos que ocorriam e que ainda, infelizmente, ocorrem no nosso sistema prisional capixaba, mas naquele momento eram violações extremas, agudas, que chegaram, né, a ser denunciadas no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas, enfim, né, já estivemos na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos por alguns mandatos, e, além disso, desenvolvemos uma política muito importante para o Estado do Espírito Santo, que é, né, o sistema de proteção a pessoas, né, ameaçadas de morte. Então, executamos hoje no Espírito Santo o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Também executamos o PROVITA, né, que é o programa que cuida de testemunhas e vítimas ameaçadas de morte também, com muito êxito, né, programas que nunca perderam nenhuma testemunha, nenhuma vítima, e fazendo isso da forma que tem que ser feita, né, respeitando os direitos humanos e garantindo aí
a defesa, né, a proteção da vida dessas pessoas. Mas a gente quer, né, fazer do CADH essa entidade cada vez mais presente no cotidiano da luta pelos direitos humanos. Então, essa série de live, né, vem nesse caminho da gente debater temas importantes e a partir também, né, desses debates, pensar ações, pensar como que a nossa entidade pode contribuir com essa luta aqui no Estado do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, a gente começa essa série, né, com um pontapé inicial importantíssimo, com a figura do Fábio Malini, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, pesquisador, coordena aí o LABIC, né, que é um importante laboratório que estuda, né, cultura, estuda imagem e cultura aqui na nossa universidade, mas não só, na verdade, né, é um laboratório que é reconhecido em nível nacional e internacional. E o Fábio é o grande parceiro do CADH, a gente já o considera assim, Fábio. Um grande da nossa luta, da nossa entidade. E a ideia é que a gente possa bater esse papo aqui hoje, né, sobre a questão dos direitos humanos e das mídias, né. Então, enfim, dar as boas-vindas, dar uma saudação inicial aí para essa galera que está nos acompanhando. É isso aí, eu acho que a gente está num momento, né, em que acho que as instituições todas, sobretudo após as várias, digamos assim, derrotas que sofremos dentro de um campo mais amplo, né, progressista, de esquerda, nos últimos anos, né, isso a gente fala em nível nacional, né, porque acho que em nível local, no Espírito Santo, é um pouco mais complexo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente está reaprendendo a utilizar novas ferramentas, né? Eu acho que o CADH ele tem um elemento comum, né, que ocorre dentro de várias outras dinâmicas no país, que é uma espécie de educação nova, né, que passa por usar esse espaço, que é um espaço muito interessante. Eu tenho ficado muito surpreso com o Instagram, assim, começando pensando nisso, né, como que as instituições elas podem utilizar e estão utilizando a sua forma, os movimentos também. E eu queria realçar uma questão muito interessante, que foi o movimento antirracista, que está sendo, né, um movimento antirracista nos Estados Unidos, mas não porque é nos Estados Unidos, não. Acho que os movimentos sociais, eles são tão dependentes do ponto de vista das suas agendas, hoje com a globalização, que é muito difícil uma dinâmica que acontece no Brasil não contaminar os seus vizinhos, os países da Europa, etc., né? Ou seja, é óbvio que as estruturas de comunicação em determinados países afetam outros, né? Um país tão grande como o Brasil, ele tende a afetar os seus vizinhos que são menores, né? Do ponto de vista populacional, porque a população também brasileira é muito grande também na internet, né? E aí você pega um universo como o universo dos Estados Unidos, é uma população gigantesca, muito conectada, né? E os movimentos antirracistas nos Estados Unidos, que, enfim, faz parte, né, da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, eles ganharam um capítulo novo dentro da própria pandemia, né, que foi um movimento de ocupação de rua, de revolta contra a morte de um cidadão americano, né, que morreu asfixiado pela polícia, um cidadão negro, né, um cidadão preto, e que antes de morrer, né, fala uma frase muito forte, né, que é: eu não consigo respirar. Porque o eu não consigo respirar, ele também é um grito que está saindo já há algum tempo da população preta no mundo, especialmente nos Estados Unidos, no Brasil também, mas também da população que morre de Covid-19, né, que é uma doença que afeta a nossa questão pulmonar, respiratória, etc. É muito curioso isso, né, de como esse movimento ele ocupa as ruas e ele
estrategicamente decide fazer a sua comunicação basicamente, fundamentalmente pelo Instagram. Então, os líderes jovens desse movimento alguma coisa chamado, que eles chamam de educação do espectador, né? Porque o Instagram, atualmente, é o lugar onde as pessoas vão reclamar. Perguntar, né? É um lugar onde as pessoas vão reclamar, onde eles vão pedir, onde marcam você pra caramba, um monte de promoção, que você fala, pelo amor de Deus, para de me marcar em promoção. Sim. Na verdade, vários sorteios. Vários sorteios. E as pessoas acreditam no sorteio, né? Enfim. E aí virou um lugar muito mais popular, né? E muito mais heterogêneo em termos de idade também. Aqui você encontra a população mais jovem, você encontra a população mais idosa, a população em idade ativa, economicamente, né? Ou seja, a população trabalhadora. Então, virou o lugar onde as pessoas vão reclamar lá nos canais dos políticos, onde as pessoas se mobilizam. E uma das coisas que eu achei muito interessante desse movimento, Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, que é o fato de que eles falavam, olha, o Instagram tem uma sensibilidade absolutamente emocional, que é uma comunicação que ela sai do Lula para o Fábio e do Fábio para o Lula. É um papo, é uma conversa. Ninguém está aqui para evangelizar ninguém. Não é mais ou menos isso, né, Lula? Acho que a gente está aqui para conversar. E aí tem uma galera aqui, ó, tá entrando umas pessoas. Aí você começa a ver que tem uma galera entrando. E aí você tem que começar Eu já vi, por exemplo, a Michele, que é aqui a professora Júnia Borges, da UFPS, a gente vai conversando com essa galera que está aqui, entendeu? E aí isso que é interessante, porque são pessoas que estão se colocando à disposição para aprender e, ao mesmo tempo, para ensinar. Então, se a gente pensa de uma lógica muito freiriana, né, uma lógica de que a educação está nessa interindividualidade, é muito interessante, muito relevante. Então, é bem curioso que esse movimento ele ganha um fôlego e as lideranças mais jovens falam, nós somos a ponte entre os grandes líderes do movimento antirracista nos Estados Unidos para os novos, uma nova turma. Eu gosto de um termo que eles usam, chamado não saberia traduzir, mas é como uma espécie vem de aliado, né? Ou seja, de aliadismo. É mais ou menos, não sei, a Júnia está aqui, ela é tradutora aí. Ela é tradutora oficial, né? Mas era uma espécie, estou traduzindo literalmente, viu, Júnia? Mas uma espécie de aliadismo, mostrando que a luta antirracial passa de forma muito importante pelos brancos. Então, os brancos, eles também ocuparam e participaram ativamente desse movimento, criando uma rede de aliados. Ou seja, fazendo que o movimento não fosse um movimento apenas marcado por uma identidade racial, mas como uma identidade do povo americano, né? Então, as imagens são fantásticas, são lindas, de uma força interracial fantástica. Então, mas por quê? Porque foram lideranças que pensaram a estratégia também para esse aliado, né, aliadismo, né, que é próprio do movimento. Então, esse papo, ele começou... E eles fazem muito isso que a gente está fazendo aqui. Papo, direta, e brinca, e fala, a Júnia já respondeu aqui. Falou que tá ótimo, tal, não sei o quê. E aí, você dá uma olhada aí também, Lula, viu? Porque a gente vai falando aqui, muito legal falar a interação, também, né? Ver as interações. Eu acho que essa educação visual, né? Essa educação que ela também é uma educação da parceria, da amizade, ela é muito relevante e ela mostra como a internet ela continua sendo um espaço de fortalecimento dos discursos minoritários, mesmo que muitas vezes de grandes maiorias, mas isso é muito relevante, muito, muito legal, né? Isso é bastante interessante, mesmo em temas tão duros, né? Como esse que você estava falando, né? Que são temas que a gente, as masmorras,
né? A questão carcerária que estava hoje, deve estar numa situação bem mais complexa com pandemia. Eu estava vendo agora há pouco mesmo uma senhora se comunicando com o marido que está um preso, né, via internet e totalmente vigiada, né? Então você tem também uma tecnologia que para a pessoa que tem que se comunicar com uma pessoa que está lá no cárcere, ela está completamente vigiada. Então é muito, muito, muito interessante assim como você tem dinâmicas muito diferentes, e eu acho que para lutas aos direitos fundamentais, ou seja, para o reforço, né, da importância de diferentes aspectos dos direitos humanos, inclusive a comunicação é um deles, né, como direito fundamental, a internet é muito interessante. E é muito sintomático que a gente comece pelo Instagram, né, porque ele é uma rede muito mais associada a uma troca afetiva. Você está no Instagram para ser feliz. E, né? O Vive aqui para causar problema, só problema, né? Não, você publica o que no seu Instagram, Lula? Fotos de momentos felizes, né? Marcantes. E alguns protestos também, né, Fábio? Sim, mas o protesto é isso, porque ele também tem o protesto, ele tem uma dinâmica no interior dele, seja lá o protesto de qualquer corrente ideológica. Certo. Mas o protesto, ele tem um campo que o Maturana chamava de uma lógica, né, vivíssimo, né, é um biólogo e filósofo chileno, chamava de política do amor. Por que tem um amor ali? Não amor, esse amor de um certo erotismo sexualizado que estou falando, não, mas é do afeto pela convivência, né? Toda relação social, ao meu ver, ela se inicia, ela se constitui pelo afeto, pela felicidade de estar em convívio com outros. Eu acho que a política, a militância, ela passa por isso. Então, por isso que você coloca a sua foto registrando o protesto, mostrando como que os grupos que convivem e que ocupam as ruas com as suas agendas, com as suas pautas e conquistam uma série de direitos e tantas coisas, né? Então, eu acho que isso é legal e mostra como o Instagram tem esse atravessamento de muita pessoalidade, de um certo felicismo, que obviamente é utilizado também para fins comerciais. Mas olha só que interessante. A gente está vivenciando umas situações de que blogueiros de moda, esses que vendem sapato, vendem qualquer coisa, né? Sapato, vende bolsa, vende roupa, e usam o Instagram como fonte de trabalho. Essa é uma galera que é considerada influenciadora, né? Influenciadora digital. E essas pessoas estão com uma enorme dificuldade de ser relevante na internet. Ser relevante na internet. Sim. Por quê? Porque elas não têm muito o que oferecer. Porque nesse momento que nós estamos, a gente não está afim de ficar vendo qual vai ser o nosso chinelo bacana que a gente quer comprar, o tênis, etc. A gente quer discutir coisas, a gente quer saber como que a gente se protege, a gente quer saber como que a gente garante que determinadas violações de populações elas não aconteçam, né, e que essas populações sejam protegidas. A gente está com outras agendas, né? Então essas lives aqui, que já tem quase 30 pessoas, né, são 30 pessoas que estão dedicando o seu tempo, né, para conosco fazer essa educação visual aqui, né? Então, eu acho que isso eu estou olhando aqui os comentários, viu, da Renata, está falando que se observarmos, temos um movimento de sensibilizar os usuários das redes a publicar somente as coisas positivas em tempo de pandemia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O que você acha, Lula? Então, acho que é isso, né? Utilizar dessa ferramenta da melhor forma, inclusive em tempos de pandemia, né? Que vem ensinando a gente
a estar mais presente e a ocupar, até mesmo pelas limitações, né, que estamos vivendo. E é isso que o CADH está apostando também, né? Criamos o perfil recentemente, então já vou aproveitar e pedir para a galera curtir aí, quem está acompanhando a live, que ainda não curtiu o nosso perfil. A gente vai dar continuidade, né, como eu falei, essa série de lives, por entender a importância desse espaço, a importância dessa comunicação e a importância de fazer, né, política de direitos humanos, né, também no Olha, Instagram, nas redes sociais. tô vendo com a Alcione Pinheiro, Ó, grande Alcione, Oceano. Alcione Pinheiro. Você sabe que eu estava no protesto, no dia, o protesto de 2013, eu passei para o Alcione, ele estava na calçada. Qual que você fala aí, tá, Alcione? E aí ele estava com uma plaquinha escrita assim, não vire à direita, não. Rapaz, providencial. Eu tava na marcha, eu falei, puta, meu, não é possível, tal, não sei o que ele falar, não vira à direita. Ele tava certo, de certa maneira, né? Não só Pois viramos à é. direita, extrema direita. Parece Então, que deu acho um cavalo de pau à direita dele. Acho que... não sei se ele tá aqui ainda, mas tô vendo que ele entrou e eu tô lembrando dessa situação específica. Mas eu acho que tem o Jackson, lá de Brasília, tá aí, grandes figuras. Eu acho que tem esse elemento, então. Acho que eu estava falando dessa cultura do papo, disso daqui, né? De ver algumas pessoas que estão entrando e pessoas que a gente não convive neste momento fisicamente, mas que fazem parte do nosso período, né? E que eu acho que é um espaço aberto, né? Eu acho que é diferente de uma palestra, diferente de uma intervenção, de um discurso, né, Lu? Você também, você é um cara que lida muito com essa maneira, né? Você coloca a sua voz muito no pano do discurso também. A gente entra nesse espaço aqui, é um espaço de papo. Estou vendo minha madrinha, acabou de entrar, tá vendo? Lá do Rio de Janeiro. Ela entrou aqui. Que bacana, que bacana. Então, eu estou muito curioso. Mas fala lá. Então, nós que militamos os direitos humanos, né, acho que convivemos com alguns fenômenos que algumas pessoas estão convivendo agora, que é as pessoas contestar questões óbvias, né? A defesa pelos direitos humanos é a defesa pela vida, né? É a defesa pelo meio ambiente, é a defesa pela saúde, pela educação, mas nós não, nós somos vistos como defensores, né, enfim, entre aspas, né, bandidos, pessoas, né, que não são os cidadãos de bem, né? Então, nós somos muito atacados por defender direitos óbvios, né? E também defender direitos das pessoas que estão privadas de liberdade, mas muito por incompreensão. Essa incompreensão ela é gerada, né, por diversos fatores. Mas hoje a gente vê também pessoas, né, não defendendo o SUS, né? Pessoas atacando o SUS, pessoas, enfim, atacando princípios básicos, né, da nossa sociedade, da nossa democracia, né? E isso por conta de narrativas que foram criadas ao longo da história. E essas narrativas, elas também, né, ganharam as redes sociais, né, as mídias, principalmente. Então, assim, nós somos muito injustiçados e muito atacados por narrativas que foram construídas ao longo da história, né? Também nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco isso, né? Como é que se constrói essas narrativas, né? E como é que a gente pode se contrapor a essas narrativas que são criadas de pessoas contestando o óbvio, né? Como contestar a ciência, que virou moda também, né? Vamos comentar sobre isso. Antes de entrar nisso, falar com a Júnia, que eu vou te responder essa coisa do Instagram, do dado e tal, porque tem solução para isso, tá bom? Mas eu acho que o Lula, sobre essa questão do direitos humanos, eu publiquei em 2015 o primeiro texto que chamava atenção para essa relação das redes sociais e o ódio, né? Esses dois campos, né? Hoje a gente lida muito com isso, né? Discurso de ódio e aí, obviamente, as populações que são mais alvo são aquelas historicamente
discriminadas por algum motivo, né? Estão em posições, muitas vezes, de domínio de outras, né? A mulher, a população preta, né? O militante, o ativista, o que inclui isso que você estava falando, né? A gente tem... o ódio no Brasil, ele se articula muito. Meu primeiro texto foi um texto que eu faço uma rede, mostro a rede de ódios que miram contra as mulheres feministas. Eu publiquei isso no dia 8 de março de 2015, ou seja, há 5 anos. E isso derivou depois de um projeto, que foi um projeto lindo que nós fizemos no laboratório na UFES, de mapeamento do ódio, gerando um painel em que era possível acompanhar essas violações. Basicamente, violações sobre 4 populações: mulher, indígenas, população preta e população LGBT. Então, nós fizemos um trabalho para a Secretaria de Direitos Humanos, ainda no governo Dilma. Esse trabalho acabou não sendo levado à frente em função do impeachment. Bom, nós concluímos o trabalho, entregamos tudo, né, mas era uma ferramenta belíssima, importantíssima. Mas um dos momentos que eu acho interessante, que eu não vejo isso como ressentimento, não, eu vejo isso como parte do debate em torno do trabalho que é feito com dados, né, que é quando você identifica uma violação, por exemplo, uma fala racista contra uma pessoa em geral contra figuras do mundo da celebridade, essa coisa toda, né, sobretudo, que alcança um grau de projeção. Né? E aí, eu me lembro que alguns colegas trouxeram uma discussão que era até que ponto esse tipo de trabalho, que era o que a gente estava fazendo, ele era uma forma de vigilância, de vigilantismo. Né? E houve uma crítica forte, eu mesmo fui a alguns debates com alguns colegas, tal, etc. E eu falava em 2015, eu acho que a gente, dentro da militância do campo de direitos humanos, nós temos que fazer um certo contra-monitoramento. Porque monitoramento está todo mundo sendo monitorado o tempo inteiro. Porque as redes que nós utilizamos, ela está embarcado dentro dela essa lógica. Né? E aí é muito interessante de que esse contra-monitoramento agora é o que os mesmos colegas meus que criticavam esse trabalho, né, hoje participam da PL do fake news, que é mais ou menos assim, que é uma coisa que eu fico até um pouco distante, no sentido de tipo assim, olha, eu acho que agora quem pariu Mateus que o embale, né? A gente fica às vezes um pouco nessa, porque não é possível que não dá para ver. Eu me lembro da quantidade de páginas que tinha um viés que misturava. Qual é esse viés que viola, sobretudo, essas 4 populações que aglutinam muito os problemas dos direitos humanos no Brasil? E aí eu vou falar depois do bolsonarismo, que tem tudo a ver com isso. Essas páginas, né, elas misturam um componente, que é um componente bélico, militarista, com um componente religioso. Porque na lógica da violação que vem dessa dinâmica de ódio, ou seja, você tem uma necessidade de criar, e eu falo eles, né? Eles têm uma necessidade de criar uma ideia de ordem moral. De ordem moral. Obviamente que essa ordem moral, ela é a expressão da superioridade naturalizada do branco em relação ao negro, do homem em relação à mulher, da população heterossexual em relação às populações que não normatizam esse mesmo gênero, ou seja, a enorme diversidade de gênero que nós temos, e as populações brancas para as indígenas. Então, essa ordem, essa superioridade, essa naturalização da superioridade é um elemento
que faz muito parte dessas dinâmicas. Eu dizia em 2015, escrevi em 2015. Mas ela também tem um incremento de uma dimensão religiosa, de uma dimensão mística, digamos assim, mística não, dimensão religiosa mesmo, de que a paz, ou seja, ela tem um elemento de que a paz, ela se naturaliza com uma moral, né, ligada à ordem. Ou seja, não é como os direitos humanos que pensam que a paz é produto da justiça. Não é produto, né? Ou seja, a gente vive em paz à medida que a gente tem uma sociedade absolutamente justa, né? E por isso que os direitos, eles precisam serem completamente um âmbito que compõe a cidadania, de qualquer indivíduo e qualquer coletividade. Então, acho que tem esse elemento, acho que tem essa composição que eu dizia lá, né? Eu acho que a gente... E aí, um link que eu ia dizer é que você tem um elemento que é o fato de que é importante a gente saber que uma das origens do governismo, né, agora, né, o governismo bolsonarista, é exatamente numa contraposição com os direitos humanos, com as expressões e, sobretudo, com as populações que radicalizam a dinâmica dos direitos humanos. O Bolsonaro, ele nasce publicamente como um crítico do projeto, né, na verdade, do Programa de Direitos Humanos de 2010, aquele que deu uma certa polêmica, inclusive, que fez com que o PT recuasse em algumas das suas linhas, sobretudo as linhas ligadas a gênero, né? E o Bolsonaro, ele embora esteja muito tempo no Congresso, estava muito tempo no Congresso, ele nasce midiaticamente nesse processo. Ele é uma figura que se antagoniza, não numa lógica partidária, porque ele está acima dos partidos, tal como outras figuras estão acima do partido, são muito mais fortes que os partidos. A gente poderia citar inúmeros outros políticos aqui que, se é só pegar as redes sociais, eles são muito mais seguidos tem muito mais público em torno deles do que em torno do partido. Então, isso é interessante, né? Que a oposição ideológica da linha que governa, ela não está dentro de um campo de uma certa individualização, sei lá, Bolsonaro e Lula, ou Bolsonaro e o Moro, né? Ela está dentro de uma lógica do ponto de vista de quem vota, não do ponto de vista apenas de quem fala, do político, dentro de uma dimensão de oposição, né, entre aqueles que defendem basicamente a lógica democrática, né, na sua radicalidade, e essa turma que se antagoniza com isso, que ganha ali. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso é um teto. Eu acho que a gente está vivendo os últimos momentos disso. A gente está, ao meu ver, a gente não está vivendo o início disso. A gente está vivendo os últimos capítulos, né, dessa galera. É só ver a composição desse governo, a composição basicamente de militares da reserva, em geral, que não foram treinados para serem gestores públicos. Então, as bobagens que fazem são inúmeras, inclusive algumas que causam um total desgoverno, uma lógica de eugenia completa que a gente está vendo na pandemia, e que são figuras que não foram treinadas para governar, eles foram treinados para comandar. E aí, ou seja, o nível de incompetência é muito alto. Então, é só ver a lógica de idade, né? Aí você já vê aí que você tem forças congeladas. A gente, politicamente, são forças políticas congeladas, no sentido de que elas não têm capacidade de renovação. Esse que é o drama disso. Quando a gente fala em 20 anos, é a população mais jovem, que é basicamente uma base anti-bolsonarista, a gente está falando de uma população que ainda, o Brasil ainda tem uma população alta, ela vai daqui a pouquinho ter 30 anos, né?
E a população de base, essa base bolsonarista que é muito mais velha, ela vai desaparecer. Então é muito interessante de que não, tenho absoluta convicção de que esse teto é o que nos impede radicalizar, ampliar campos de direitos humanos, aumenta a violação, mas são os últimos capítulos finais. Durem talvez um pouco mais, 4, 5 anos, que não é nada do ponto de vista do tempo histórico. Eu não sei o que você acha, o que os colegas que estão aqui acompanhando também acham. Podem opinar, eu estou de olho aqui nos comentários do pessoal. Tem os comentários aí, pedindo também, quem quiser enviar sua pergunta aí no chat, pode ficar à vontade. Mas, Fábio, é bacana ver essa leitura, eu acho que, de fato, né, se você for analisar essa composição do governo, é isso mesmo, mas quando você acha, né, que o governo já extrapolou todos os limites, né, e que, a partir daí, vai se iniciar uma pressão, né, para sua derrubada, né, para que ele esteja cada vez mais fragilizado, ele me parece que se recompõe. Inclusive construindo narrativas, né, nas redes sociais, assim. As denúncias mais absurdas, você vê a denúncia, né, que envolve o Flávio, que envolve o Queiroz, as questões mais absurdas que comprovam, sim, que esse governo não tem só um pé na corrupção, né? Ele surgiu também da corrupção, o bolsonarismo ele surgiu também da corrupção, mas mesmo assim ele constrói narrativa, sobretudo nas redes sociais, para ainda respirar, né? Então, o que você acha dessas recomposições que o governo faz? Eu acho que a base de apoio do Bolsonaro hoje, ela é muito instável, né? Ele agora caminha para buscar uma base de uma população mais pobre, mas que é uma base que é do lulismo, né? Nem do PT, mas do lulismo, né? Tentar isso em função de uma certa perda de uma identidade com determinadas classes, segmentos das classes médias que vão, inclusive, ser aqueles que vão bater panela logo no início da pandemia, que é basicamente alinhado ao ex-juiz Sérgio Moro. Eu acho que tem, então, uma certa instabilidade nesse movimento que ele faz. E essa instabilidade se dá porque a gente vai vivenciar, já estamos vivenciando, vários irmãos e irmãs nossos já estão vivenciando isso dramaticamente, que é uma recessão que vai dar numa depressão. A gente vai viver uma depressão enorme econômica. Ou seja, a gente, embora algumas dinâmicas da economia internacional caminho para aqui ou colar a melhora, nessa semana mesmo eu li no Valor Econômico. Por exemplo, uma coisa que nos afeta muito, eu vou responder isso, mas é porque estou dando uma volta para dizer como que essa questão econômica ela é relevante. A gente tem um aumento de algumas commodities, como minério de ferro, né? Faz com que, por exemplo, aqui a Vale ela aumente a sua produção e a sua lucratividade. Mas veja, tem um aumento da produção de automóveis, né? Mas é um aumento comparado ao mês anterior, entendeu? Então, é um desastre econômico que vem aí. E esse desastre, se a gente, como sociedade, não se preparar e se planejar para ele, e aí é uma situação que é um drama que a gente não sabe muito precisar como vai ser. Hoje, nós temos no Brasil, os dados também dessa semana, nós temos hoje em torno, oficialmente, 13,1 milhões de pessoas desempregadas. Ou seja, desempregadas. E a quantidade de pessoas que estão recebendo auxílio emergencial é gigantesco. Inclusive, faz com que a gente até tenha paciência, até com o governo federal, porque não é fácil você botar 20 milhões de pessoas para receber, né, auxílio. Né? Então, que é uma conquista, inclusive, do campo da centro-esquerda democrática. Mas veja, isso vai fazer com que essa dimensão econômica, com que as dinâmicas desse governo,
nessa política meio brucutu do Paulo Guedes, já nos leva para o abismo, que na realidade, do ponto de vista do discurso, esse governo se sustenta como? Um governo que não tem caso de corrupção, né? Para te responder aí essa questão. Ele vem de uma experiência corrupta, tem um filho sendo processado, então, ou seja, até que o negócio termine, né? Ou seja, ele tem todo o amplo campo de direito de defesa, porque a gente sabe também dessas coisas de política, de como funciona, mas, de qualquer maneira, a maré está mudando absurdamente, né? E esse luto que nós temos de uma derrota cachapante em 2018 ainda está dentro da gente. Sim. Mas, veja, o bolsonarismo, ele não é apenas aquilo que ele evoca contra os seus adversários, com uma lógica de ódio. Ele é também uma reconstrução de espaços de amor, de espaços de convivência. Por que isso? As pessoas que se sentem apoiadoras, elas não são apoiadoras à toa. É porque também elas constroem um espaço de sociabilidade, de convivência, para elas, junto com esses outros coletivos, é um espaço de convivência. Então, por isso que me parece que o trabalho, como é o nosso trabalho, é um trabalho de reconstrução desses espaços. O que implica ter ouvidos para aqueles também que não são apenas de um campo de esquerda, mas que podem, igual ângulos, né? Com outros ângulos, poder ajudar a gente a compreender diferentes universos, né? Tem gente fazendo pergunta aí, Lula. Tem a Verônica aqui, que fez uma pergunta de como que as novas mídias podem reduzir as violações de direitos humanos. Tá dando um eco. Aqui do Jackson. Opa, deu eco, deu uma travada aí no seu. É no meu ou no seu? Não, agora voltou. Independente, voltou. O Jackson também fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tem galera. Ainda aí? Jackson tá aí ainda? Jackson segundo, ele fez a pergunta aqui para nós. Comenta aí, vê se você tá ainda aí, Jackson. Aqui. O que segura mais o bolso, economia ou discurso conservador? Pergunta do Jackson. Eu acho que essa é uma pergunta para os economistas, né? Eu acho que, do ponto de vista assim, de comunicação política, eu acho que é economia, né? Eu acho que a economia ela é muito importante, bastante importante, porque o trabalhador que está tendo que pegar um ônibus lotado, né, para colocar sua vida em risco nessa pandemia, porque tem medo do desemprego, né, eu acho que qualquer outra discussão que não seja uma discussão de trabalho digno, de renda, eu acho que fica bem distante assim, de qualquer debate apenas de guerra cultural, de minha moral contra a sua. Eu acho que isso um pouco 2018, mas para 2020 já agora e 2022, eu acho muito difícil que a gente não... O cuidado, essa noção do cuidado, essa noção de criar escudos sociais, elas esteja distante do discurso político. O discurso político, dentro dessa maré que está virando muito rapidamente, é só ver o que está acontecendo com o Trump. Nesse momento, em estados como Texas, extremamente conservador, está perdendo. Muito tem a ver com a discussão, óbvio, do cuidado e das políticas de proteção social que envolvem o direito à saúde, que você falava, né, Lula? Mas também dinâmicas econômicas. Os Estados Unidos, neste momento, teve uma retração de 36% da sua economia. É uma coisa muito absurda, assim. Então, essa retração já está também acontecendo no Brasil. A gente não sabe também se o setor público, por exemplo, vai garantir
salário para as pessoas nos próximos anos. A gente não está numa situação simplesmente discutindo Damares, entendeu? Como uma espécie de que, essa espécie de cortina de fumaça, né, que serve muito para a rede. Não, a gente está falando literalmente de pessoas que vão passar por situações, já estão passando por situações tenebrosas. Sim. Olha, eu tenho acompanhado a hashtag auxílio emergencial no Twitter. É impressionante a quantidade de pessoas que entraram no Instagram, no Twitter, no Facebook, mais no Instagram do que no Twitter. Bota aí no Instagram a hashtag auxílio emergencial. É impressionante os relatos das pessoas, entende? Tem mãe que está com criança que não tem renda nenhuma, entende? E que não está porque foi mandado embora em função da pandemia. E que não tem nenhuma possibilidade de ser recontratada quando se a vacina chegar, que é uma outra questão. Mas, isso é outro debate. Mas, então, acho que tem, viu? Eu acho, não sei o que você acha, o Jackson, mas eu acho que essa dinâmica da economia é uma dinâmica que preocupa todos nós. E eu acho que, óbvio, dado essa terrível gestão dos governos, da pandemia, faz com que essa agenda econômica ela fique meio que em segundo plano, mas ela vai começar a vir. E aí a gente vai ver que os governos que mais fizeram escudos de proteção social, que melhor fizeram, né, os seus isolamentos e suas políticas de gestão de saúde, que implica esse direito tão importante, tão fundamental, né, está dentro do arco dos direitos humanos, que é uma luta que vai ser uma luta muito importante nos próximos anos, como essa dinâmica ela é uma dinâmica que implica uma melhor economia. Os países que fizeram esse escudo, estão organizados, fizeram proteger as suas populações, eles, com isso, fizeram estão saindo mais, estão mais organizados, estão com políticas econômicas que olham mais para frente. Embora a crise internacional já é dada. Né? Então, acho que tem, fora os impactos subjetivos das pessoas, os traumas todos que todos nós vamos vivenciar. Né? Eu estava vendo, até publiquei nas minhas redes sobre isso. Né? Então, acho que é isso. Verônica, eu acho que a sua pergunta sobre como fazer o contra-monitoramento, né, e pensar na autoproteção. O contra-monitoramento tem que publicizar. Ou seja, a ideia de monitoramento é uma ideia, o monitoramento do poder, é de monitorar e tornar isso privado. Ou porque vai ser vendido comercialmente os dados, ou porque envolve decisões, são informações que são encaminhadas para tomadas de decisão, e essas tomadas de decisões, elas não existem luzes sobre ela. Então, o poder geralmente monitora para que essas informações vão embasar ações, né, como essa do Ministério da Justiça, meio absurda, de monitorar 500 ativistas da luta antifascista. Que implica, obviamente, né, o que implica o fato de que o Ministério ele passa o recibo e se coloca como fascista. Então, essa é a dinâmica do poder. Seja qualquer poder do Bolsonaro, poder dos outros poderes todos, tem esse elemento. O monitoramento ele tem um elemento privado e ele tem também a dinâmica comercial. Então, se vende muito monitoramento. O contra-monitoramento, como um instrumento, uma ferramenta de direitos humanos, ele é radicalmente transparente, ele é radicalmente público, ele é radicalmente algo que gera tomadas de decisões que auxiliam e ampliam a visibilidade das vozes, a visibilidade dessas violações, ou seja, é chamada botar a boca no trombone. Essa é que é a questão.
Então, a gente tem de fazer um contra-monitoramento cidadão. De falar, olha só quem está sendo violado essa semana, né? Olha só como determinadas figuras estão acontecendo. Que, na verdade, é o que os movimentos estão fazendo de maneira fragmentada, cada um em cada momento, até que vira uma hashtag, e aí vai, e aí depois isso é substituído, porque o tempo é muito efêmero das redes sociais. Então, acho que isso é muito relevante. Isso é uma ferramenta muito relevante. Eu estou falando isso desde 2015, mas eu acho que isso não deve ser restrito ao laboratório que eu coordeno, ao Estado, sabe? Isso tem que ser uma ferramenta da sociedade civil, né? Expor publicamente essas violações que são colocadas. Quer ver uma violação? Neste momento, nós temos hoje um monte de médico picareta de médico e médicas, safados, picaretas, vendendo cura, charlatanismo puro. Essas pessoas é um tipo de gente que a gente deveria ter uma lista, assim, que a gente vai botando no Instagram e vai acompanhando o absurdo feito por médicos essa semana. Isso é a disputa. Essa é a disputa. Claro que qual é o efeito colateral disso? Criar uma sociedade do pânico, que a pessoa fica exposta o tempo inteiro. Tem isso também. Mas veja bem, essa semana a nova cura é você aplicar de maneira no reto ozônio. Tá entendendo? É uma coisa assim que são legitimados por listas de médicos, que geralmente nem médicos são empresários da medicina. Mas tudo bem, ou seja, tudo bem no sentido, ok, cada um faça da sua profissão o que quiser. Mas, sabe, a gente está falando disso, de violação ao direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, se a gente quer fazer uma dinâmica que entre no universo mais combativo do ponto de vista da informação, o contra-monitoramento é importante. Ele é relevante, ele é fundante dessa sociedade. Né? Muito bem. E, claro, fazer um contra-monitoramento no sentido também as palavras meio esquisitas, empoderar, mas assim, de tornar também visíveis afetos, relações, olha só, de coisas interessantes, importantes que foram feitas, experiências legais, etc. Então tem esse duplo movimento, ao meu ver. E eu acho que isso só pode ser feito com uma ciência engajada, porque, obviamente, isso envolve muita tecnologia e inovação. Então, isso só pode ser feito com uma ciência engajada e com pessoas que efetivamente querem colocar suas vozes para mobilizar outras. Porque também não adianta simplesmente você entrar num mercado da opinião e não se expor, não se colocar também em risco. Acho que isso também é um elemento de autocrítica. Então, acho que tem essas dinâmicas que precisam acontecer num momento esse caótico, né, que nós estamos vivendo, o começo do caos. É o começo do caos. Começo do caos. Muito bem, Fábio. A gente já vai caminhando para o final, né, que tem tempo aqui, mas tem duas perguntas bastante interessantes aqui que eu vou passá-las para você responder e a gente encerrar. Primeiro aqui o Carol, gostaria de ouvir comentários sobre a pesquisa que aponta a vitória de Bolsonaro em 2022. Já tem pesquisa aí apontando a vitória de Bolsonaro em 2022, se você comentasse, né? E essa pergunta aqui da Rosiane, eu ia encerrar, inclusive, o debate com ela, que diz, a extrema-direita antidemocrática se utilizou de uma comunicação eficiente para manipular a opinião pública, inocular medo e preconceito. Como repensar uma comunicação capaz de enfrentar isso? Então, essa pergunta para a gente encerrar a nossa live aí, para você dar a dica para nós de como que a gente consegue, né, enfrentar o bolsonarismo nas redes. Não, eu acho que essa é uma pergunta que é curiosa, assim, nas lives que eu participo sempre tem. Antes de responder, eu vou dizer que eu estou feliz, que eu estou vendo várias pessoas assim, que é legal essa coisa do Instagram, porque quando você me convida, eu também convido os amigos meus, né, das minhas redes. Então, estou vendo aqui, estou vendo a Cris lá de Londres, que está acompanhando, estou vendo a Letícia, que é assessora parlamentar, estou vendo que tem muitas perguntas, né, e aí eu estou olhando.
A Cris falando que é uma revisão necessária do binômio público e privado, concordo totalmente com você. Tem essa coisa, e coaches, né, a galera aqui criticando os coaches, né, é isso aí, o médico coach, né, depois virou um médico coach, é excelente essa ideia do coaching. Vou emular, né, emular é um nome bonito para copiar, eu vou emular essa ideia, médicos e pastores. Médico coach. Tem um Fernando falando sobre a análise sobre os breques dos trabalhadores. Eu vou publicar um texto daqui a 3 semanas sobre o ativismo na pandemia. Eles com certeza vão estar. E eu fiz uma coleta do Instagram, viu, Júnior? Fiz uma coleta do Instagram, estou coletando Instagram. A Ana Paula Rocha também aqui. Ô, Lula, estou vendo aqui, antes de não estou enrolando, não. Eu só tô com... Não, pode falar. A Letícia falando, vivi a sua aula. Saudade de você. Então, aí é uma coisa seguinte, como vencer o bolsonarismo? Eu acho que a gente não deve se polarizar tanto com esses caras, não. Eu acho que a polaridade ela é fundamental na sociabilidade política. Quem fala que polaridade é ruim, eu falei, não sei onde você viveu antes, né? Porque a polaridade faz parte do processo político. E o fato dela existir não implica dizer que ela não é interessante, porque a polarização ela testa também os limites dos nossos argumentos, né? O outro também permite que a gente veja elementos, o outro ilumina elementos que a gente não ilumina, né? Então a polarização ela é fundamental em qualquer debate político, né? Não existe política sem... Você é contra ou a favor de um determinado projeto que vai ser votado pela Assembleia Legislativa ou Parlamento. Ou você é a favor ou contra. Não tem como ser abstenção. Foi tomar um cafezinho da Carmen Lúcia, né? Não foi assinar o treco. Não tem como. Ou seja, você lida com as suas decisões. As decisões, elas muitas vezes te colocam em planos opostos dentro do seu mesmo campo político, né? Ou não. Então, eu acho que o primeiro elemento é, será que vale a pena essa polarização? Essa é uma... Do ponto de vista, obviamente, retórico. Eu acho que um dos elementos que a gente precisa fazer nesses próximos anos, então a gente está falando aí nos próximos 10 anos, esse campo progressista ampliar sua base legislativa. Eu acho que isso é fundamental, ao meu ver, como uma estratégia de derrota, digamos assim. Nós já estamos vendo que um congresso de qualidade, que não é esse, mas como esse barganha muito, como vários outros, mas um congresso de qualidade, ele limita muito a ação do Poder Executivo. Então, acho que a conquista desse espaço, ele é uma estratégia muito relevante, né? Muito relevante. E para isso, para essa conquista acontecer, além dos acordos e todas as dinâmicas dos partidos que a sociedade civil precisa participar mais intensamente, que os partidos continuam sendo um instrumento para entrar e ocupar esse espaço mais de representação, a gente também tem um trabalho de ampliar os nossos espaços de convivência, como está fazendo agora o CADH. Por quê? Isso aqui que a gente está fazendo amplia o nosso espaço de convivência. Ou seja, aqui a gente está vendo pessoas que não estão nas nossas reuniões, né, ali frente a frente, mas que são pessoas que são fundamentais, assim, que são pessoas que participam, que discutem, que ampliam o nosso debate, né? Eu vi colegas meus de infância, de periferia aqui. Tá entendendo? Então, a gente está falando disso, a gente não está falando de ficar evangelizando para as pessoas que estão sempre com a gente, entende? E aí fica numa câmera de eco, a gente falando com a gente mesmo. Não, aqui a gente vai falar, e às vezes vai ter pessoa aqui que vai esculachar a gente. Isso que é importante, entendeu? Isso que é relevante. As pessoas... O que aconteceu no Brasil? O Brasil era um lugar onde a internet era ocupado pelas classes médias. Marlene, o
Instagram tá anunciando aqui que a gente vai cair. Vamos começar outra, então, para a gente terminar esse raciocínio aí. O pessoal, O papo tá seguinte, bom. fica aí, hein? Fica aí. Fica aí, eu vou começar de novo. Então 10 tá bom. segundinhos aqui. Vou salvar também para deixar aqui no esquema, para Legal, depois a gente legal. poder espalhar no mundo, né? Falar Peraí que Opa, já voltamos. Já salvei lá a live. Esperar vocês entrarem aí. Opa, o pessoal tá voltando. Marlene já tá aqui. E aí? Voltamos. Vai fazendo a lista de presença de quem tá voltando, quem tá chegando. Não, a galera já tá chegando aí, eu sei de ver. É bom que a gente entra no algoritmo na frente de novo, assim, fica lá na frente. A Verônica tá voltando. A Cris tá chegando. Não, eu acho que Letícia, eu acho que essa coisa que a gente estava falando, eu ia falar o seguinte: a pergunta era como derrotar o governo nesse momento. E eu dizia que primeiro debate nosso é se a gente deve criar uma dimensão dialética com esse governo. Essa é a primeira dinâmica. Neste momento. Né? Lembrar que o Bolsonaro teve uma votação esplêndida, né? 57 milhões de votos, uma coisa bem grande, e que é muito comum, é quase natural. Ele tem nem menos de 2 anos de governo, de que a população que votou nele tem uma expectativa em relação a esse governo. Então não é uma coisa que ele vai ter uma derrubada de uma popularidade. Não é assim também. Né? As pessoas, elas projetam, eles sabem que um governo dura 4 anos, então é uma outra dinâmica. Então, acho que o primeiro elemento é, dentro dessa realidade, o que fazer nos próximos 10 anos? Né? E eu dizia que acho que o primeiro campo é ampliar o espaço de convivência, os espaços de convivência, tipo isso aqui que a gente está fazendo. Né? Eu acompanho o Lula um tempasso no Facebook. Né? A gente é a primeira vez que a gente está batendo um papo. Né? Claro que eu sou mais recolhido, então tem uma dinâmica que eu acho que é mais minha do que a sua, mas isso é um exemplo, né, de que esse espaço de convivência vai entrando. E é legal, porque quando a gente faz isso aqui no Instagram, eu falava, o Lula puxa a rede do CDH daqui e eu puxo a minha rede que está aqui. E eu estou vendo vários colegas meus, vários amigos meus que me acompanha vendo minhas fotos, né, de Instagram, que são sempre fotos bem de primeiro plano, assim, que eu narro uma certa beleza, né, que eu acho que é o que todo mundo busca. Na verdade, a gente quer ser bonito, a gente quer ser feliz, a gente quer ser interessante no Instagram. Então, acho que tem uma coisa bacana disso, você traz, sabe? E eu acho que isso que o CDH vai fazer várias vezes vai ativar vários colegas, vários amigos, várias pessoas. E eu tô vendo, eu falei, minha madrinha estava aqui vendo, mora no Rio. Então, olha só também a dimensão para fora do território daqui, né? A Cris, minha amiga, que está em Londres. Então, é um exemplo. Então, acho que o espaço de convivência ele é muito importante da gente. Mas tem que ser um espaço de convivência também aberto, um espaço de convivência que a gente vai incorporando, né, essas posições das pessoas que estão aqui, estão se colocando, né, numa posição de se abrir à discussão, aprender também, né, porque a gente está sempre aprendendo, né, a gente está sempre... Então, acho que não é só uma entrevista, sabe, assim, mas é um papo. É um papo aqui, eu e o Lula, mas também com a galera, que é a nossa galera, que vai se ampliando. Eu acho que ampliar o espaço de convivência é muito importante. Não é hora de a gente se ideologizar aí do tipo, esse cara ou essa pessoa, ela tem, é uma pessoa que é liberal e... Não, pô, já viu quantas pessoas que tem microempreendedor e o cara que tem 10 funcionários, que desde 2015 está se ferrando, em crise, atrás de crise, e o cara segura a onda pra caramba de um monte de emprego? Não seria natural que as pessoas ficassem totalmente
com uma certa, não só com uma angústia, mas uma amargura, né, de ver que a sua vida, que é do seu bairro ali, que a pessoa está no seu bairro, ela está se detonando por conta dessa crise, e aí a busca por um salvador da pátria é uma coisa imediata. Né? Então tem elementos que são muito importantes, porque às vezes a gente, no nosso mundo, na nossa bolha, falando com a gente mesmo, a gente não quer ouvir, mas porque a polarização faz isso, né? Não é? Então é bolsominion, ferrou. Então, não tô nem aí, quero que se ferre. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem um campo de convivência a abrir. A gente tem que se abrir à escuta, trazer para a convivência, aumentar os espaços de afetividade entre a gente. Então, acho que isso é um elemento que é muito importante. Não nada poliano ou poliana, não, tá? Eu acho que é uma estratégia estratégica e tática de fazer esse enfrentamento na próxima década. Eu acho que tem um outro campo que tem muito a ver com esse papo de hoje nosso, que é o seguinte. Nós, e até 2007, era o lugar onde nós paramos a primeira parte da live, primeiro tempo. Nós tivemos, até 2007, uma internet muito, muito ocupada pelas classes médias, letradas, muito educadas no Brasil, que tinha acesso às tecnologias e dinheiro para pagar também internet. Houve depois um forte incremento tecnológico no Brasil, aumento de renda, e essa história toda que nós sabemos. Nós tivemos, até mais ou menos até 2013 é até interessante, porque esse período aqui, um forte incremento popular. Já vinha do Orkut, mas veio muita gente de baixa renda para a internet. Começou a usar as ferramentas para trabalho. Tem vários amigos que usam, né, o WhatsApp de trabalho, colegas nossos, fornecedores, gente, um campo gigantesco. E agora, essa galera está aqui. Qual o problema? Ela não fala bonito igual o professor Fábio Malini, igual a Júnia que está aqui, nossa professora da UFES também, Jackson que está papeando com a gente, né? Não fala igual a gente, do ponto de vista assim, a universidade, esses paradoxos todos. Nossa, que palavra... Se a pessoa vier aqui, ela fala, eu não estou entendendo porra nenhuma do que você está falando, desculpa, porra. Não estou entendendo nada que você está falando. Por quê? Porque é outra gramática. Né? É uma outra gramática. Eu acho que a gente tem que saber lidar com o fato de que o povo está na internet agora. Já não está mais só as classes médias. E aí, com essa maneira própria do seu falar, com uma maneira própria do seu escrever, com uma maneira própria sua de ver, as pessoas elas vão criando os seus hábitos e estão se colocando à disposição de estarem aqui, por exemplo, estou vendo minha tia, Ione, que está aqui, ó, de ouvir a gente, de se educar com a gente. Né? E aí, isso que é o espaço de convivência. É isso que a gente tem que fazer, porque a internet antes era um lugar, até 2007, dos privilegiados, de uma galera que viajava muito, de uma galera que achava que o futuro da internet é a democracia, vai ser lindo, maravilhoso, não sei o quê, babado, não? Só que é o seguinte, agora a gente está numa situação de que é muito mais interessante a disputa. Entende? Ô, Fábio, mas eu tenho uma observação em relação a isso, dentro dessa questão que você coloca. Eu estava até conversando sábado com alguns amigos, que a partir do momento que há uma popularização da rede, as pessoas migram. O que eu estou falando? Às vezes, aliás, o Orkut, né, foi a prova disso. Enquanto o Orkut tinha só gente, classe média e tal, era maravilha, né? Era a rede. Uhum. Depois começou o nosso povo infestar, ocupar o espaço. Ah, não, o Orkut não presta, não. E agora eu tô vendo a mesma coisa com o Facebook. O Facebook... As pessoas estão saindo do Facebook porque o Facebook popularizou, aí vem aqui pro Instagram, vai e tal. O Twitter que eu acho que é um fenômeno, né? Porque ali eu vejo de tudo em várias linguagens mesmo. Eu não sei qual é a sua análise. O Facebook é o espaço em que você tem uma população
mais velha, né? Adaptada àquele ambiente. A galera que está adaptada, tem um público, né? A minha tia aqui, por exemplo, ela tem um público dela. Eu sempre tô vendo que ela está escrevendo. Ela é síndica de um prédio, então ela tem um trabalho de gestão, um trabalho político de um prédio gigantesco. Então ela está preocupada com vários aspectos, né, que envolvem essa pandemia. Então ela está sempre falando, ela está sempre se expressando politicamente, né? Ou seja, se eu pegar um exemplo, desculpa, hein, tia, tá aqui. Se eu pegar o exemplo dos meus tios, né? Pela primeira vez eles passaram a ter um espaço político que eles são ouvidos publicamente. E aí a gente tem vários tios, vários amigos que também tiveram isso. Quem que podia se expressar? Né? Aqueles que tinham o poder do microfone. E eu acho que agora a gente tem vários micro-universos. E é legal ouvir isso. É bom entender a maneira como a pessoa fala. E é bonito ver essas falas. Agora, o Facebook é esse espaço que ficou mais envelhecido, é verdade. Mas é o espaço onde se consome mais notícia. Né? E é um espaço onde que você tem uma coisa estratégica para nós fazermos, para fazer uma educação para a gente e uma educação com os outros, numa interindividualidade, não numa individualidade, a gente compartilhar notícias e comentá-las no Facebook, porque é o lugar onde ainda consome-se mais notícia. E ali é um espaço importante também de fazer esse processo educativo, né? Como esse papo que a gente está tendo aqui. Né? Então, eu estou totalmente de acordo com você. Quando o povão entra, e aí o povão ele entra também com o que o Maturana chama de linguajar. Né? Tem um linguajar próprio. Eu acho tão bonito você falar linguajar, né? Que a gente entende, que se eu falasse uma linguagem, um modus, uma discursividade, olha que palavra bonita, né? Mas ele tem um linguajar. Esse linguajar próprio, ele é fundamental. Então, acho que a gente vai compreendendo mais os universos, as angústias, né? Os medos, também os momentos mais felizes, tudo ali está misturado. Então, acho que agora a disputa ela é muito mais interessante. Porque pela primeira vez o Lula está falando com a minha tia que está aqui. Entendeu? Então, e eu estou falando com amigos seus, colegas seus, companheiros e companheiras suas, que a gente não tinha. A gente, pela primeira vez, está podendo ter uma relação direta. O bolsonarismo, ele é uma interpretação disso. De falar com um linguajar próprio, que também, de certa maneira, vem dos movimentos mais carismáticos no Brasil, de certa maneira populista também no Brasil. De falar como o povo fala, etc. Né? Mas, de fato, esse encaixe de linguagem é importante. Agora, por isso que eu acho que, num cenário de 10 anos, por isso que eu falo que o bolsonarismo vive os seus últimos momentos. O ultraconservadorismo no Brasil vive os seus últimos momentos. Por quê? Porque num cenário futuro a gente vai ter esse processo que nós estamos fazendo aqui de maneira muito mais multiplicada. Entende? De maneira muito mais multiplicada. E a gente está vendo, por exemplo, grandes influenciadores digitais percebendo que eles precisam trazer essa agenda, que é uma agenda muito minoritária. A gente já viu há pouco um grande humorista brasileiro abriu suas redes para uma ativista da luta racial, né? Qual foi o efeito imediato? A Djamila, que foi a pessoa, Djamila Ribeiro. Ela virou best-seller o livro dela. Tá entendendo? Sim. Então, existe uma nova composição. Acho que isso é muito importante. Criar uma nova sensibilidade social a partir da conversa, usar... E aqui é o Instagram o lugar. O lugar é o Instagram, não é o Facebook. Não é. Essa sensibilidade pessoal está aqui. Né? Então, acho que é um elemento muito importante dentro desse plano de vitória. Né? Além de aumentar os espaços nossos de representatividade política, sobretudo legislativa, né? Que é algo que é bem, bem relevante. É claro que existem muitas pedras no caminho. É claro que existem forças que puxam a gente bem para baixo. Por exemplo, o que está acontecendo agora?
né? Então, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Gente, vocês vão perguntar. Minha mãe tá aqui, ó. Tá vendo, mãe? Daqui a pouquinho. Família Malini está marcando Você presença vê, aí. cara, minha família tá toda aí. Minha família, ela tá sempre nas discussões. Que bom, que bom. Ela sai. Mas ó, uma coisa interessante é, o como a gente vai ter que lidar, do ponto de vista da discussão dos direitos humanos também, com o debate sobre a saúde, né? Que agora estava falando muita gente contra o SUS, né? Esses curandeiros, médicos curandeiros, né? Que se aproveitam das incertezas, né? Do período para vender suas curas milagrosas, aumentar as suas consultas, já que elas diminuíram, né? Sabemos que isso é a minoria, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai viver nos próximos 2 anos, 3 anos, uma epidemia de traumas psicológicos. Já são mais, essa semana nós vamos ter 100 mil mortos. Então, muitas famílias, né? Milhares de famílias que perderam assim. E isso em função de um Estado que optou por nos desamparar. Porque eu estava ouvindo a palestra do Joel Birman, que é um professor psicanalista e professor da UERJ. Ele falava muito disso, de que a gente está vivendo um processo de desamparo. E quando a gente está num processo de desamparo, ele dizia, a gente vivencia uma situação em que a gente não acredita que alguém pode nos ajudar. Que que é esse mal-estar que nós estamos agora, em plena pandemia. Ou seja, a gente olha para os governos municipais, é aquela coisa da cesta básica, né? Vamos prometer cesta básica para todo mundo. Ok, isso é muito relevante e estratégico, mas não é isso que vai fazer com que diminua o número de casos, diminua o número de mortes. Olha para os governos estaduais, fazem o que podem, porque a responsabilidade deles é fazer com que o sistema, o SUS, não colapse, porque eles são responsáveis pelos grandes hospitais. Mas também a gente vê que simplesmente ter leitos e conduzir as pessoas a uma boa morte, já que metade da população que entra para ser hospitalizada vai morrer, também não é a solução. E a gente vê o governo federal numa posição de completamente lavar as mãos e criar uma política de eugenia. O que é eugenia, para a galera que está aí acompanhando a gente que não sabe? Eugenia é o seguinte, é você deixar os fracos morrerem e os mais fortes continuarem. É mais ou menos isso. E quem são os mais fracos? A população que tem doenças frequentemente crônicas, né? Que são diabetes, populações mais velhas, né? Então, isso é um exemplo muito triste de que o desamparo, e não tem gente que vai nos ajudar, faz com que a gente entre no que o Birman chamou de hemorragia de angústia. A gente vai ver muitas hemorragias de angústia em processos sociais sem luto, sem nada. As pessoas simplesmente morrem e desaparecem, sem nenhum luto, sem nenhuma ação coletiva acontecendo, né? Então, essas angústias e sintomas, o Birman falava, está aparecendo de várias formas. Uma das formas que aparece é a violência doméstica, sobretudo dos homens contra as mulheres e dos pais contra os filhos, contra as crianças, né? Isso é um sintoma muito evidente, né, dessa angústia, porque o cara, muitas vezes, violenta a mulher para pensar que ele tem uma força, né, que foi aquela força que ele perdeu ao ficar desempregado, ao ficar sem perspectiva de futuro. O cara olha para o futuro e não vê futuro. Nós estamos falando aí de uma população de quase 30 milhões de pessoas no Brasil. Então, esse sintoma da violência, ela está já aparecendo na nossa realidade num processo em que a gente não vê futuro. Então, o que a gente está falando é que existe todo esse campo ainda para a gente, preocupado com a igualdade no Brasil, a construir, sabe? Ou seja,
Então, como lidar com cenários tão difíceis, melancólicos, né, que nos espera, né? Então, acho que essa melancolia é uma melancolia muito dura que a gente vai enfrentar e que vai nos jogar muitas vezes para baixo, né? Porque também a gente está numa situação de total invisibilidade do que seja esse vírus e a forma de contaminação disso. A gente vai ter que criar espaços de ações coletivas, porque numa situação de desamparo, sem Estado, porque a população da Europa e asiática, o Estado fez o quê? Lockdown, ou seja, trancou todo mundo, Fechou. protegeu socialmente, e aí o que fez? Né? Segurou a população durante 2, 3 semanas, até mais um pouco, no caso da China foi muito mais, 2 meses, né? E saíram, e estão construindo. Portugal, essa semana, bateu 0 mortes de Covid. Então, a população, quando vê isso, ela está... no primeiro momento, ela fica em desalento. Como é que fala? Desalento, não? Ela fica né, sem referência, mas ela se sente protegida. Nós não. Nós e a população norte-americana, nós estamos numa situação de total desamparo. E isso é muito concreto. Isso, a gente está falando isso que é a dinâmica real. Se a gente quiser pensar na luta dos direitos humanos, a gente vai passar por vocalizar essas angústias e lidar com elas, enfrentá-las, né? Enfim. Muito bem, Fábio. Não apareceu nenhuma pergunta. Mas tem comentário, tem um monte de comentário. Os comentários. O Márcio aqui, os pontos de convivência são pontos de amparo para essa hemorragia, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí uma experiência pessoal que eu estou tendo, Fábio, nesse contexto, que você estava dizendo, né, a importância da escuta, da gente ouvir as pessoas e ouvir a partir da realidade concreta, né? E aí eu estou coordenando um cursinho popular, a gente está nesse contexto aí se virando, né, para garantir uma preparação para a molecada que vai fazer o Enem. Depois desses vários contratempos, vamos assim dizer, a gente já sabe, né, que o Enem vai ser menos democrático do que já era, mas nós estamos aí, né, numa correria para garantir minimamente uma condição para essa molecada que vai fazer a prova, né? É um cursinho que tem 7 núcleos, né, espalhados aí pela Grande Vitória, mas nesse contexto nós estamos fazendo nossas atividades no campo virtual também, né? E aí, além da preparação, nós estamos com a campanha de solidariedade. Aí, uma vez por semana, a gente vai, né, até a casa de alguns estudantes para entregar cesta básica, né, já entregamos kits com apostilas e tal. E você ir até a casa das pessoas, saber o que elas estão passando, né, nesse contexto, né, e levar minimamente, né, um alimento, o que comer, isso vem sendo revigorante, mesmo nesse contexto, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que a realidade está dura para as pessoas, né? O que a gente está falando aqui, desse desamparo, desses milhões de desempregados, né? Eles estão bem próximos da gente, mas mesmo assim, no caso, né, desses nossos estudantes, estão buscando alguma coisa, mesmo nesse contexto. Não é fácil, né? Perdemos vários estudantes nesse cenário, mas alguns ainda eu me revigora ver a força de vontade deles, né? Estão buscando um alento diante desse cenário e com as dificuldades que são colocadas. Mas isso está servindo para que eu possa fazer, né, que a nossa organização possa fazer essa escuta mais próxima, né? Você ir até a casa das pessoas, tomar uma água, um café, mesmo nesse contexto, com todas providências sanitárias, né? Vem sendo revigorante para a gente pensar alternativas para enfrentar esse problema. Eu acho que a gente também, essa coisa da gente tirada do convívio da gente, né? A nossa relação com os nossos familiares é algo que aumenta um pouco esse campo, né? Angustiante, porque a família, ela tem esse papel numa situação de desamparo, de desalento. A gente se recorre muito à família, né?
Família, ela vira aquele espaço ali. A família, do ponto de vista, um conceito mais expandido, né? Não apenas os nossos pais, mas as pessoas que estão na nossa convivência diariamente. E a retirada da presença física, isso gera mais uma das hemorragias. E eu imagino que para você seja muito importante, né, esse momento de dar um abraço, de acolher, de ver como tá. Eu vi uma reportagem essa semana sobre uma professora que ia, né, à casa dos seus próprios estudantes pequenininhos para dar um abraço. Ela chamou de kit. Ela usou um nome tanto bonito. Kit Abraço era o nome. Olha só, tá vendo? Legal. Tem experiências que inventam as afetividades, né? O que você está fazendo um kit abraço. Eu acho que você pode até copiar a ideia, né? É verdade. De copiar a ideia. E ela faz um kit abraço mesmo. Ela faz aquela coisa bem de professor, né? Ela leva máscara para as pessoas, leva mantimentos, né? E entrega à família e conversa com a criança. Acho que a criança de 6 anos, 7 anos, vendo aquela professora que vem abraço, aí ela criou um plástico, que ela se veste num plástico toda, e ela tem um braço. Tipo aquelas capas de chuva, aquelas que a gente compra em camelô, assim, sabe? Quando sai do busão, assim, no terminal, aquela capa só de plástico. Ela pegou aquelas capas e aí ela abraça as pessoas, e aí com isso, com máscara, ela tampa toda, e com isso ela consegue dar um abraço na criança. Essas experiências tão minúsculas, mas que têm um efeito tão importante na vida das pessoas, né? A gente vive num país em que você tem a quantidade domicílios, a forma de vida em domicílios muito desigual, né? Então você tem domicílios que tem grandes, morando 1 ou 2 pessoas, e domicílios pequenos morando 4, 5 pessoas, até mais gente, né? Então, isso torna a convivência de trancamento, né, um lockdown, muito difícil, muito impossível, é impossível, né? Mas eu acho que, sem dúvida, essa experiência sua deve estar sendo muito revigorante para você fazer o kit abraço, né? Então, Fábio, a gente está com a audiência rotativa aqui, aí chegou a Carolina, companheira do CRP. Carolina mandou uma pergunta aqui para a gente. Ela chegou agora, mas ela falou que já chegou perguntando como a gente pode se reapropriar dessa memória coletiva sem esses espaços de convivência, como o Márcio falou. Tem caminho para isso nessas redes sociais? Eu acho que a gente vai criando os pontos, né? Um dia desse eu fui entrar naquela plataforma do Google para uma conversa como essa, né? Acho que é o Google Meet, e aí uma pessoa falando que é maravilhosa, assim, tô na porta. Falei, tá na porta? A porta é aquela antessala que tem, porque autorizar, né? Quem tava querendo autorizar, então ele tava batendo para alguém autorizar. Ele falou, gente, tô na porta, né? As pessoas vão se ressignificando isso, mas assim, de qualquer maneira, no momento em que é mais difícil a convivência, né, face a face, eu acho que esses espaços são espaços que têm relevância quando eles são contínuos. Não são apenas como eles são efêmeros, como agora o CDH está fazendo, né? Ele propõe uma sequência de encontros, né? Esses encontros eles vão criando uma sensação de presença, né? Então, eu acho que é muito, 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 muito importante, muito relevante, né? Tem uns espaços mais privados, né? Que os grupos se organizam, mas os espaços públicos eles são bons para isso, para fazer com que a gente crie uma dinâmica, né? Nessas ausências todas. Eu entendo que a sua pergunta de psicóloga, eu estava citando o Birman exatamente por isso, né? Mas eu acho que o afeto ele vai passar por esse campo, né? E eu acho que quando a gente sair dessa, né, aqueles que conseguirem sair dessa vão valorizar muito. Eu estava lendo uma discussão sobre os grandes empresários de publicidade, os grandes donos de agência de publicidade americana, e a pergunta era de um jornal americano sobre como que eles viam, né,
o pós-pandemia, ou com a pandemia, né? Que eu achei muito interessante ele falar, a gente não deve pensar o pós-pandemia, a gente tem que pensar o com-pandemia. Eu achei bem realista. E no com-pandemia ele dizia, o que a gente vai vivenciar cada vez mais é a valorização da interação mútua das pessoas, que já está acontecendo por conta desse boom aí, né, de lives e encontros, e que é muitas vezes cansativo, né, tá numa tela, mas também é muito cansativo estar numa reunião de 2 horas que não sai do lugar e que não vai, que não, né, não acontece, etc. Então, ou seja, quando a gente está deixando uma atenção num argumento continuamente, é cansativo ficar numa aula durante 4 horas, uma palestra durante 4 horas, a gente não consegue acompanhar tudo. Um papo não, um papo vai entrando aí, vai entrando as pessoas, vão colocando outras coisas, a gente faz um silêncio aqui, aí vai se tendo uma dinâmica, é uma dinâmica de roda, de bate-papo, etc. Então, acho que essa que é uma das estratégias. E esses publicitários falavam exatamente isso. A publicidade ela tende a valorizar isso. E você vê já as grandes marcas operando isso, né? Que acontece isso. Você vê as propagandas que estão aparecendo no Instagram aqui dos grandes anunciantes, eles estão valorizando muito a sensibilidade, a proximidade, né? O tato, a interação contínua, porque assim, e nada disso é à toa. A publicidade ela percebe muito rapidamente esse espírito, né, coletivo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ir fazendo. Olha o que está acontecendo. As lives do entretenimento, grandes musicais, aquilo que a gente se amarra na sexta-feira, de ouvir uma sofrência. Tá caindo. Sim. Tá caindo. E lives como essa, elas estão aumentando, né? Agora, uma coisa muito importante, a gente não deve se preocupar com quantas pessoas estão assistindo o papo nosso. A gente não, no primeiro momento, não, a gente não precisa disso. Nós estamos aqui com 22 pessoas. Eu já tive em lives que estavam 10 mil pessoas. Acho que isso não é o relevante. O relevante é a troca, continuamente. É saber que a próxima, eu vou estar aqui como a pessoa que vai estar nos comentários. Entendeu? Sim. Eu vou estar ali fazendo minhas perguntas, eu vou estar discutindo, né? Eu vi que o Jobson, por exemplo, está aqui. É legal apontar as pessoas que estão entrando, né? Valorizar o tempo das pessoas que estão aqui. A minha madrinha voltou de novo, ela está acompanhando. Então, é isso. A lua está muito linda hoje, muita gente não está podendo ver, né? Mas eu acho que esse momento é um momento de troca, é um momento que a gente até mata a saudade, né? Então, é um processo muito importante não se orientar pela quantidade de pessoas. As, sei lá, 100 pessoas que passaram por aqui são pessoas que dão importância a isso daqui, são pessoas que nós já estamos contando com elas. Então, gente, vocês que estão aqui, que me seguem, eu não tenho muita coisa. Meu Instagram, como eu falei, é para eu me narrar de maneira interessante. Curtam, né, a página do CDHS, tá aí, que o Lula está coordenando, está dirigindo nesse novo ciclo. E é para a gente criar essa comunidade, entendeu? Vamos fazendo uma comunidade, a gente não tem pressa, a gente quer chegar, mas não precisa ter a pressa, entendeu? Acho que é um pouco isso. Tá lá. Muito bem. O TDAH já falou isso aí, galera. Então, gente, o papo tá bom, tá ótimo. Acho que a gente está cumprindo aqui o que a gente gostaria, né? Quero fazer um bate-papo descontraído e aproveitar também para divulgar a nossa entidade, né? E o que você estava falando, Malina, o CADH ele tem 25 anos. 25 anos de história. Mas só agora que a gente está entrando efetivamente aí nas redes sociais e tal. Então, possivelmente, as pessoas vão passar a conhecer o CADH agora por conta dessa nossa incidência. Mas, assim, são 25 anos de história, muita luta travada, né? Mas a gente acabou negligenciando muito
essa política de comunicação. Não, mas, E agora a gente eu acho que isso faz parte do processo. Eu acho que cada um com o seu tempo, as instituições também têm o seu tempo, né? Muitas outras temáticas urgentes e que envolvem, inclusive, muito sofrimento das pessoas. A CADH teve presente, auxiliando, apoiando, suportando as pessoas e continua fazendo esse trabalho, né? Eu vejo hoje o meu trabalho na universidade, falava até com a colega, com a Verônica, que está aqui nos acompanhando, que também é da entidade, né? Que o meu trabalho vai passar cada vez mais por pautas ligadas aos direitos humanos e eu vou estar próximo desse tema e dentro dele, etc. Então, vou estar nas lives, né? E você é um divulgador também. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai criando os nossos espaços próprios, né? Em que a gente pode dizer coisas de maneira mais abertas, né? Quando, obviamente, a gente acha que é importante, acha que é interessante. O importante, acho que é não ter o medo, né? Ou o receio de expor aquilo que a gente pensa, né? Então, acho que é isso. Acho que é um trabalho muito grande e é um trabalho que precisa desse aliadismo, né? De criar uma rede de aliados, né? Que é a galera que está aqui com a gente. Muitas vezes não tem como realmente estar no front, mas é aliado. E está pronto, e está aqui se colocando à disposição para ser aliado, porque ouve. Então a gente tem que seguir o exemplo das pessoas que estão aqui com a gente, né? Ouvir também. Então acho que é um pouco isso. Então eu fiquei super feliz do convite, né? Tenho tido muito convite para a live e tenho não recusado, mas não consigo muito administrar por conta das nossas agendas pessoais, domésticas, né? Tem sido bastante difíceis nesse momento. Mas essa especial, quando a Verônica, que está aqui, mandou o WhatsApp para mim, eu falei, não, isso daqui é importante. Primeiro que é para conhecer a minha rede, conhecer o trabalho, né, que a entidade faz, né? Segundo, porque é um momento de virada, né? Então, acho que é importantíssimo mesmo ter esses espaços e a gente vai construindo as nossas lutas, criando um espaço maior de convivência. E além de ter falado com o Lula, que é uma pessoa que eu estou sempre acompanhando, né? Às vezes lembra, assim, feições do meu pai, né? Então é muito interessante também, assim, que eu vejo parecendo algumas feições do meu pai, mais jovem, meu pai já é falecido. Então é muito legal, né? Ter esse espaço também afetivo aqui. Bacana. Bom, Marlene, te agradecer imensamente pela disponibilidade, pelo compromisso, pelo papo. Acho que fizemos uma história aqui mesmo com essa primeira live de CADH. Agradecer a galera aí associada, da diretoria também que acompanhou, Verônica, que ajudou nessa articulação, o nosso companheiro André, que está operando as nossas redes e que está tendo todo o cuidado com essa comunicação do CADH. Enfim, agradecer a cada pessoa que acompanhou aqui ou que vai ver aqui depois essa live que vai ficar gravada, né? E a gente espera que vocês possam acompanhar a nossa próxima live. Valeu, gente. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu, Fábio.